Quando estamos tentando realizar experimentos de química de alta energia e precisamos de uma fonte de calor para acender nossos experimentos, usar fósforos é um grande problema, uma vez que geralmente eles não conseguem acender os nossos experimentos e, quando conseguem, queimam nossas mãos. Para o caso das reações não hipergólicas, uma boa saída é um maçarico, ou ainda um pavio de pólvora que eu já ensinei a produzir no canal. Mas às vezes ele é meio perigoso para você acender. E muitas vezes, se estiver chovendo, por exemplo, ele pode acabar molhando. Então, vamos de uma vez por todas abandonar os fósforos e partir para os detonadores elétricos. O detonador elétrico tem a função de acender uma carga inflamável para iniciar os experimentos de combustão. Se você procurar por vídeos de como fazer detonadores elétricos, grande parte vai usar uma bateria e bombril, ou uma forma de fio de níquel cromo ou cobre, dando um curto na bateria. Isso, no entanto, é totalmente inviável para nós brasileiros, uma vez que uma bateria custa muito caro. E dar curtos em baterias vai fazer com que elas durem muito pouco tempo, o que não é nada viável para os nossos bolsos. Então eu estarei ensinando dois métodos para fazer detonadores elétricos. A primeira forma de detonador elétrico que estarei ensinando a produzir é o detonador elétrico de pisca-pisca. Basicamente o que você vai precisar é de um pisca-pisca e de uma lixa. Então é só você arrancar um dos pisca-piscas, fazer um teste de continuidade só para garantir que ele não está queimado e então descascar os fios. Você vai lixar a tampa do pisca-pisca até que ele exponha o interior, que é um filamentinho de tungstênio que se aquece pelo efeito Joule com a passagem de corrente elétrica por ele. É esse aquecimento que vai acionar a pólvora que nós estaremos colocando por meio de um funil. E assim fará acionar o experimento que nós queremos explodir, né, no caso. É um método bem fácil de fazer. Eu particularmente adoro esse método porque ele é uma detonação instantânea e além disso ele é barato. A única desvantagem é que hoje em dia está meio difícil de encontrar essas lâmpadas, então geralmente você vai encontrar com pisca-pisca mesmo, por causa que todas as outras formas de lâmpada que você vai procurar, até mesmo os pisca-piscas atuais são feitos com LED, então vai ser bem difícil de encontrar. Então eu acho que particularmente tem um estoque limitado de detonadores elétricos que você pode fazer nesse modelo. Pode ser realizado com baixas tensões, como eu estou mostrando. Uma lâmpada precisa apenas de 1,5 volt para acender, então com 2 pilhas você já consegue fazer esse detonador funcionar. A outra forma de detonador elétrico que estarei ensinando a produzir é o detonador elétrico por meio de resistores. Os resistores são componentes eletrônicos capazes de oferecer resistência à passagem de corrente elétrica, dissipando energia na forma de calor. E é essa energia dissipada na forma de calor que estaremos utilizando para acender a carga explosiva, que pode ser um fósforo ou até mesmo pólvora. O resistor é um componente ôhmico, que significa que a corrente que passa por ele é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. E eles são feitos de diferentes formas, materiais, tamanhos e para potências distintas. 1/4 de watt, 1 watt, 5 watts, enfim, muitas potências. A ideia é você ativar o seu resistor com uma potência maior do que a que ele suporta, a fim de causar um aquecimento reversível que vai fazer com que ele encandeça e queime, queimando a pólvora. Para ver isso na prática, eu estou utilizando aqui uma fonte de 9 volts e um resistor de 22 ohms. A corrente que passa por ele é de 0,4 amperes aproximadamente, e a potência é superior a 3 watts, o que já é superior a que ele consegue aturar, que é de 1/4 de watt. A consequência é a queima espontânea do resistor. A partir desse ponto, duas são as possíveis opções. A gente pode partir para um meio mais raiz ou um meio mais elaborado. O meio mais raiz é simplesmente amarrar o resistor em um fósforo, ou então esmagar um monte de fósforos e colocar o resistor lá no meio. E o meio mais elaborado é você colocar uma pólvora. Bom, para um fósforo é simplesmente você pode amarrar o resistor, como estou fazendo aí no fósforo, e em seguida colocar 9 volts sobre ele. Já o meio da pólvora, você vai pegar a pólvora, uma tampinha de garrafa, no caso, só para demonstração, mas no caso você vai fazer um compartimento bonitinho. Se for algo mais apertado, pode ser com um canudinho, você coloca o resistor dentro do canudinho e funciona com perfeição. Você coloca a pólvora dentro do canudinho, cobre o canudinho ou o recipiente que você vai colocar com um papelzinho, igual eu fiz lá no fósforo. Nesse caso eu não estou fazendo, eu deixei exposto mesmo só para demonstração que ele consegue acender. E aí você coloca para detonar o que você quer detonar.
Agora que nós temos as duas formas de detonadores elétricos que eu iria ensinar, eu vou partir para o circuito que eu vou fazer. Eu não gosto da ideia de ter uma bateria passando um fio muito grande da bateria até o circuito. Eu gostaria que a bateria já estivesse no circuito e o fio saísse do circuito e voltasse. É algo pessoal, não vai mudar muita coisa. Na verdade, não muda nada e os fios têm uma resistência muito baixa. O fio que eu comprei de 10 metros tem 4 ohms de resistência, então realmente não faz diferença. É só uma questão pessoal mesmo. Eu quero a bateria lá. Parece que o circuito que eu vou usar para fazer isso é um circuito simples usando um transistor. Você vai falar assim, mas por que você simplesmente não faz um interruptor que funciona do mesmo jeito, né? Sim, de fato, funciona do mesmo jeito. Só que eu estaria utilizando o transistor porque eu tenho planos no futuro de adaptar o circuito para usar com um módulo de Arduino e ativar ele via Bluetooth. Para montar esse circuito você vai precisar de um transistor BC547, um resistor de 220 ohms e, no caso, se você for utilizar o método da resistência, você vai utilizar o resistor de 22 ohms como vítima, ou no caso do método do pisca-pisca, o pisca-pisca vai no lugar do resistor. A base vai conectada por meio de um resistor de 220 ohms até o polo positivo da bateria, que é o fio vermelho. O emissor vai conectado ao polo negativo da bateria, e no caso o polo negativo é o fio preto. Basicamente, o pisca-pisca ou resistor de 22 ohms vai conectado ao coletor do transistor BC547, que é a perna mais à esquerda olhando na parte reta, e também ao polo positivo da bateria, para completar esse ramo do circuito. O circuito nesse método, quando você conecta na bateria, ele já vai funcionar, porque o transistor está na região saturada, então ele vai transmitir a corrente pelo coletor tranquilamente. O que nós podemos fazer é fazer uma interrupção no circuito da base. E essa é a minha ideia para o primeiro projeto. Eu basicamente vou fazer uma interrupção nessa daí. Vou colocar 2 fios de 10 metros ligados ao interruptor que vão acionar esse circuito. E por que é que eu estou fazendo isso de novo? Porque meu plano é, no futuro, mudar a configuração do circuito para um Arduino. Então eu só vou ter que remover a parte da base e colocar o sinal vindo do Arduino na base, que já vai funcionar. Além disso, as correntes que estão indo na base são bem menores do que a corrente que está indo do coletor. E eu me sinto bem mais seguro dependendo de pequenas correntes trafegando em um fio tão grande do que correntes maiores trafegando em um fio tão grande. É a questão pessoal mesmo, então eu decidi esse circuito dessa forma. Funcionou bem na protoboard, então chegou a hora de passar para um circuito melhor. Bom, e aqui está o circuito finalizado. Eu deixei ele bem compacto, como eu falei, a bateria próximo à carga que vai explodir e o fio de 10 metros bem conectado por meio de conectores de chuveiro. Eu achei esses conectores de chuveiro bem interessantes, porque eu posso conectar tanto fio quanto a carga, e assim se a carga falhar eu posso colocar outra carga e posso levar um conjunto de cargas e fica tudo bem conectado, evitando mal contatos e qualquer risco para mim. Perceba que eu fiz esse caixote com 2 interruptores para garantir que ele não vou acionar sem querer. Então, para acionar, eu vou ter que ter os 2 interruptores na posição para baixo. E se estiver para cima, um dos 2, qualquer um que seja, já não vai acionar o nosso circuito. E aí está ele funcionando tranquilamente. Foi bem interessante. Você pode fazer aí em casa, bem fácil, bem barato também. E é isso. Para dar uma ideia do que eu vou fazer no futuro com o meu projeto que eu falei do Arduino, eu vou remover toda a parte que está indo para a base do transistor. Em seguida, eu vou conectar o Arduino à fonte pelos pinos Vin e GND. No caso, Vin vai ao positivo da bateria e o GND até o polo negativo. E conectar um pino digital, como por exemplo 10, diretamente na base do transistor. A ideia no final é que basicamente eu tenho um módulo, ele vai aceitar uma condição e quando acontecer essa condição, aí sim o Arduino vai mandar o sinal para a base do transistor, permitindo a passagem de corrente acionando o ignitor. Mas como eu ainda não tenho um módulo, então eu vou fazer uma programação bem simples aqui. Vou falar basicamente para quando o Arduino ligar, ele esperar 10 segundos e então acionar o ignitor. Mas quando eu tiver um módulo, aí sim vai dar para fazer o que eu quiser. Por exemplo,
Quando apertar um botão, você espera aí um tanto tempo e aciona. Ou então, quando o Bluetooth detectar que eu fiz tal coisa, então ligue. E basicamente isso. Como vocês podem ver, está funcionando tranquilamente, né? Ele está esperando 10 segundos e está ligando. E se eu resetar, ele espera mais 10 segundos e liga de novo. Eu não vou deixar o resistor queimar porque eu já queimei muitos resistores. Está acabando meu estoque de resistores de 22 ohms. Então, mas vocês sabem o que aconteceria se eu deixasse por mais tempo, né? Enfim, isso é tudo que eu tinha que falar para vocês sobre detonadores elétricos, ou pelo menos tudo que eu sei sobre. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar a série do foguete. E até a próxima. Assistam os outros vídeos da série. Deixe o like aí, um comentário. E fui.